coisa aqui? Pode ver. Vai procurando coisas que estão bem invisíveis, que a gente nem consegue ver. A luz, ela vai dar esse foco maior. Tenta achar algo interessante. Tenta investigar algo que tu acha interessante. Quando tu achar, tu se relaciona com com o que está sendo mostrado pra gente.
Acho que também explora mais esse braço, no lugar de só da mão. Tenta entender mais isso, esse movimento que o braço faz, o cotovelo. Como é que tu colocaria esse cotovelo na parede? Tenta investigar também esse corpo nessa sombra. Como é que tu colocaria esse teu corpo nessa sombra pra gente ver na parede? Certo dia, uma pequena formiga estava andando no jardim de uma casa. Ela caminhava entre os capins. Aquela pequena formiga, aquele jardim era imenso. Não tinha fim. Ela caminhava, 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 caminhava. Ela curtia cada capim. Para ela, aquele jardim era imenso. Não tinha fim. Um imenso jardim que ela podia caminhar para sempre. Aquele universo dela, aquele universo. Para ela, aquele jardim era imenso, não tinha fim. Na perspectiva da formiga. Só que aí ela caminhou tanto, que achou o buraco de uma casa. Era um outro universo. Ela adentrou nesse buraco e foi explorar. Era uma parede lisa, branca. E para essa formiga, essa parede lisa e branca não tinha fim. Ela caminhava nessa parede lisa e branca, sem fim. Até que essa formiga encontrou um homem e começou a caminhar na sua pele. E pela primeira vez, ela percebeu que aqui onde ela estava caminhando tinha fim. Ela começou a caminhar na roupa desse homem, mas dessa vez ela já tinha aprendido que as coisas têm fim. Que não importe quanto ela caminha, as coisas mudam e tem fim. Ela caminhou na calça e acabou.
Ela caminhou na camisa, sabendo que tinha fim. E quando menos ela percebeu, a camisa acabou e estava no pescoço desse homem. Aí então encontrou a barba, encontrou o rosto. Ela encontrou 2 buracos e decidiu não entrar. Ela encontrou 2 olhos e viu um único universo. Que ela sabia que tinha fim. Existem 2 coisas muito difíceis: começar e terminar. Como você é mais novo, como essa formiga, você pensa que as coisas não têm fim e que você é indestrutível. Quando você vai crescendo e virando adulto, como essa formiga, você entende que as coisas têm fim. E começa a ter medo de tudo. Às vezes você só quer sair dessa casa branca e voltar pro seu capinzinho. Voltar pro ventre da sua mãe. Daí, tu escolhe 5 fórmulas que tu acabou de ver, foi muitas, né? Mas tenta entender o que tu fez e escolhe 5 formas que tu acabou de se iluminar, de usar a lanterna, pra tu refazer de novo. Entendeu? Sim. Eu numero pra ti, eu só vou fazendo. Numera, melhor. 1. 2. 3. 4. 5. Agora seleciona 4 com espaço. Meu corpo com espaço ou só espaço? Só espaço. 1. 2. 3. 4.
5. Tá. Agora, tu fez... 5, né? Enfim. Agora tu vai tentar se... para além só de iluminar, tenta imaginar que teu olho é essa lanterna. Tu vê através dessa lanterna. E aí como é que a boca e o resto do corpo, ele se relaciona com o que teus olhos estão enxergando com o espaço, né? Que tu acabou de iluminar. Tenta trazer como se tu fosse o próprio vento agora, tentando balançar o que tu tá iluminando. Você assopra com a boca, com o que o corpo faz para ser esse vento. Deixa Isso. Tenta fazer devagar. Quase lento, mas não é lento. É algo que tu tá tentando admirar, tentando pegar, porque pode ser muito frágil. Tu nem quer pegar, tu quer só balançar. Tentei para esse local. Tentar soprar ele com a boca. Aí deixa o som mais nítido. Cria um objetivo para cada coisa que tu for iluminando, cria um objetivo. Olha se o corpo ele tá sempre plano alto, será que ele brinca com esses planos, como é? Tenta trazer um olhar como fosse quase de criança, curioso. Primeira vez que tá vendo. E aí a gente só pode ver através dessa lanterna. A lanterna é teu olho.
Muito bem. Se fosse fazer um som para o que tu tá iluminando, o que tu faria? Vai parando aos poucos. A gente vai fazer de novo do espaço. Só que agora a gente vai ter um objetivo. A gente vai criar um som, um corpo para cada coisa que tu for iluminar. Então é 5 corpos diferentes, ou pode repetir. E um som para cada coisa que a gente for fazer agora. E aí também tenta investigar se essa lanterna muda de foco, como é que tu pode entender qual é a função dessa lanterna. Certo. Tô com um trovão na boca hoje.
Ah. Mais, 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 menos, 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 mais, 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 mais. Mais, menos, 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 mais. Vai indo pro quinto. E vai concluindo.
Traça muito louca. Traça do Hub Porto do Dragão. Vai concluindo. Agora tenta fazer com 5 lugares, né? Que tu fez, que tu acabou de fazer, contínuo. Os 5 lugares da primeira vez? Da mesma coisa que tu fez, mesmo jeito. 5 lugares. Tu esqueceu desse daqui, ó. Eu não fiz, não entendi isso, não. Entendi que era pra fazer... Não, era o mesmo. Mas tem que relacionar com aqueles 5 lugares com esse, de novo. Que ficou bem interessante que tu acabou de fazer, mas não esquece desse e nem que tu tá Não, é que eu no pé. não fiz. Entendi. Eu não tinha entendido, não. Agora é contínuo. Um pro outro já, né? É. Uns traz os sons, traz o corpo que tu acabou de fazer. Deixa eu só lembrar os locais. Esse. Mas traz a mesma coisa que tu acabou de fazer, deita no chão, ficou interessante. 1, 2, 3, 4, 5. Sem fala, só os sons.
Agora tenta relembrar as 5 formas que tu se iluminou. Não entendi. Repete, por favor. Não entendeu? Não, repete, por favor. Tu fez 5 formas de se iluminar teu corpo. Ah, Agora tu vai trazer isso novamente, só que no lugar dos sons e tal, tu vai fazer com... Desculpa. No lugar dos sons, tu vai falar aquele texto que a gente já tem. certo. Lembra o texto, Pode por fazer... favor? Tá, pode fazer fragmentado, só um instante. E depois a gente faz contínuo. Existem 2 coisas que são muito difíceis. Começar e terminar. Às vezes, quando você é novo, pensa que é indestrutível. Quando vira adulto, começa a ter medo de tudo, até ter dias que só quer voltar ao ventre ou pro colo da mãe, da minha mãe. Certo. Existem 2 coisas muito difíceis. Começar terminar. Às vezes, quando você é muito novo, você pensa que é indestrutível. Aí você vai crescendo, vira adulto e começa a ter medo de tudo. Até ter dias que você só quer voltar pro ventre. Pro colo da sua mãe. E eu da minha. Ok. Agora faz tudo contínuo. Misturando. As 2 coisas, né? As 2 coisas. Pra mim, isso aí já foi contínuo. Certo. E aí a gente vai dar um objetivo maior agora. A gente vai pensar quais são as cicatrizes de cada coisa que tu tá fazendo.
Porque a gente estava mostrando o espaço, tu. O texto traz uma cicatriz indiretamente, mas tenta deixar isso mais nítido com espaço. Sempre trazendo, tipo assim, qual é a cicatriz? Onde é que dói, onde que não dói? Do espaço. De tudo. De tudo? Uhum. Cada coisa que tu for fazer, pensa que, tipo assim, algum ponto pode doer. Existem duas coisas muito difíceis. Começar? Terminar. Às vezes, quando você é mais jovem, você pensa que é indestrutível. Aí você vai crescendo, virando adulto. E aí você começa a ter medo de tudo. Tem dias que você só quer voltar pro ventre. Ou pro colo da tua mãe. E eu da minha. Já puxa pro improviso. Alguém aqui tem alguma cicatriz? Quantas? Encerrou. Vamos parar aqui, vamos conversar. Puta mudança, hein? Não, teve um momento que eu esqueci que eu tava com isso aqui. Peguei aqui assim, que porra é essa aqui? Ah, microfone. A gente tá no BBB. E aí, o que tu achou desse jogo? Dessa investigação, possível investigação? Eu acho importante ter esse material. Quando a gente fizer nosso documentário. É o máximo. E aí,
O próximo edital é um Eu, documentário. eu acho que... Não, tem uma coisa, eu já tinha comentado antes, eu acho. Não, mas esse aqui também é sobre edital, tipo, a gente já tem registro de ensaio, entende? Já lá pra frente pro edital, tipo, pra quando encerrar... Aí só não precisa botar a data, né? Dizer que isso foi antes da contemplação da grana. Só não coloca data nenhuma. Mas eu acho que tem uma coisa de pra próximo espetáculo, eu acho que não sei como a gente vai conseguir fazer isso. Mas diante das apresentações que a gente vai encontrando, a gente vai tendo um acervo para a construção de alguma coisa, né? Das falas das pessoas, as histórias às vezes são bem únicas, né? A gente vai pegando e construindo. Sobre o exercício, eu acho interessante, né? Fico pensando sobre a forma... Só fico com medo da frieza, sinto muito frio. Muito frio. Né? Não sei se é o espaço, se é eu, se é essa ideia do que fazer ainda, mas eu acho que eu tinha pensado sobre isso, né? Que teve esse negócio que a gente acho que a gente não, nem ia dizer que a gente abandonou, mas acho que a gente nunca investigou. Eu acho que quando a gente investiga ainda na água salgada, a gente investiga muito superficialmente essa coisa da cicatriz de espaço, que é só passear a lanterna no espaço. E aí quando a gente volta pro FECT, a gente passeia um pouco também. E só isso, né? E eu acho que talvez naquela construção do que a gente queria de tempo, de querer ter mais tempo e tal, eu acho que é esse passear no espaço, desenhando. Tipo isso aí, eu gosto porque Passeada com a projeção. eu acho também pensar em que momento que a projeção pode entrar, mas é aqui, eu te mandei se vocês verem depois, né? Tem alguma coisa que talvez a projeção venha com imagens já prontas para jogar e talvez ela vai ter que entender também o momento que é oportuno para ela entrar. Tipo, como tiver tá jogando também, acho que a projeção entra nisso aí. Que eu não consigo me enxergar, eu acho que tem algumas coisas, entre aspas, marcadas, né? Mas eu acho que não tem essa marcação. Eu acho que o jogo, tipo, pra mim é muito importante. Tipo, isso aqui, eu não sei também como é que chega pra vocês o que eu tô fazendo, né? Mas eu não tinha percebido isso aqui. Eu percebi isso aqui só depois, tipo, não tinha entendido que era pra voltar para as 5 coisas, né? Então por isso que eu não fui para as 5 coisas, eu fui para outras coisas. Eu fui investigar outras coisas mediante a mesma indicação do que eu fiz antes, né? Só que com outras coisas. Aí eu achei isso aqui, né? Com a volta da repetição, o que eu acho importante do jogo é isso, é como achar coisas, né? Como achar coisas. Porque o fechar impede dessa coisa de achar alguma coisa. Então eu achei isso aqui que eu achei muito... Pô, esse aqui é muito bonito, né? E a luz, ela meio que ela transforma as coisas. É isso, também não sei como é que chega aí. Talvez aqui chega uma coisa, às vezes feia, e aí chega bonita, ou o contrário, né? Aqui chega bonita pra mim, e pra aí não chega tão interessante. Que eu achei muito bonito quando eu joguei a lanterna, tipo, porra, isso aqui é muito interessante. Porque eu fico pensando nisso, né? Dá esse repertório de jogar. É isso que o marcar tal, acho que fecha isso, né? Tipo, até também eu acho que eu fico pensando, também que eu acho que no início me senti muito frio. Porque eu tava aqui, paradão, né? Então, tipo, nessa marca que eu tenho, tá hora de ficar parado. Então essa marca me impede de descobrir outras coisas. E até essa próxima marca, enquanto a próxima parada é dar o texto, né? Então eu preciso chegar... E é uma pesquisa também que eu faço de investigar como a gente encontra ator, em cena, atriz. A gente tá já pensando no próximo passo e querendo ir pro próximo passo, e tudo que a gente faz é pro próximo passo, e a gente acaba não estando aqui no momento. Eu já tô indo pro próximo passo. Então eu não caminho, eu já tô no próximo passo, já tô lá. Então, tipo, se eu sei que a minha marca é o ar-condicionado, eu já tô fazendo tudo isso aqui só pro ar-condicionado. Aí eu não valorizo isso aqui. Eu sei qual é o próximo passo. Eu, enquanto personagem, não sei. Mas enquanto ator... E só que esse saber te impede de estar aqui. De estar aqui. Então, vai chegar lá, irmão. Foda-se. E aí, nesse trabalho ainda, eu fico pensando
ainda fico meio perdido nisso, né? Eu acho que a grande dificuldade desse trabalho, acho que a gente sempre teve, não sei, é assumir o improviso. É assumir. Como é que o improviso também, ele transita nisso, né? É porque é isso, é tipo assumir o improviso, é tipo... assumir o improviso, assumir que existe tal hora perguntas norteadoras, existem starts, coisas assim, mas não tem um fechado tão fechado. Porque pra mim isso tende a gerar uma frieza, um não estar, uma preocupação porque tem que chegar lá. Então, tipo, quando a Edna me falar de ter um texto marcado, alguma coisa assim, eu acho que não é o caminho. Porque isso a gente vai cair na mesma coisa lá que a gente cai no Bivar. Que a gente quer trazer uma estrutura rígida de algo que não é rígido. Acho que tem de firme esses norte, né? Sim. Seja pesquisar uma coisa no espaço, essas falas, essas perguntas e tal, né? Eu tô indo para outro trabalho agora que eu peguei com a Vitória e ela tem uma ideia de performance do trabalho, né? E eu fico me intencionei ontem em questionar o que é a performance. Porque a gente começou a chamar qualquer coisa de performance. No IFCE toda a apresentação final é performance. A performance não é performance. Não é performance, é apresentação cênica. Sim. Algumas são performance, outras talvez não sejam. Entendeu? Porque tipo assim, eu acho que aqui beira mais a performance. Ainda nem chega na performance, porque a gente também até assume o termo performatividade, mas esse programa performativo de caminhar, olhar o espaço e tal, porque a esta hora vai surgir alguma coisa aqui que vai reter, que vai ficar ali. E aí esse negócio que volta pro ator, pro teatro essa hora mais fechado, eu preciso ir para aquele outro ponto. E aí eu acabo perdendo tal alguma coisa que eu construí aqui, né? O teatro não permite isso. O teatro ele quer que você esteja aqui, mas é no microsegundo. Você vai realmente ter que ir pro próximo ponto. Aí eu acho que aqui não tem esse lance. E na performance muito menos ainda, né? A performance não se importa com o próximo ponto. Sim. Ela tem um programa e ela vai se permitir através desse programa, né? Então acho que quando caminha no espaço e tal, e esse espaço é muito difícil de achar alguma coisa. E eu fiquei muito também perdido nessa ideia, tipo assim, eu fui colocado aqui, né? Aí primeira coisa é ficar paradão. Aí pra ficar parado, a estrutura que a gente começava assim. Aí é pra ficar só aqui. Isso, né? É loucura. Real, tô falando disso agora porque tu disse que seria aqui, né? Mas não necessariamente você precisaria se limitar a isso aqui. E eu fico pensando que da hora, será que o Mike tá sempre naquele canto ali do palco? Porque tu já tem uma lanterna, né? Pra iluminar. Iluminar e ser iluminado, né? Então assim, será que tu precisa estar exatamente aí? Será que você não senta junto do público e conta essa história do lado da pessoa? Eu acho que isso que eu fico na dúvida e sentindo falta às vezes, que é essa rigidez, tipo, alguma coisa que me prende, né? Tipo, acho que até... E são coisas não ditas, tá? São coisas não ditas, né? Eu sei que tipo, não foi dito que eu tinha que ficar aqui. Sim. Mas eu vou já me prendendo, tipo, eu acredito que eu só dei vazão à zoada da janela no fim. Tipo, porque eu tava nessa de, tipo, achando também ou esse espaço ou desses dois objetos. E quando eu jogo ali já tem uma luminosidade muito forte. Então isso aqui se perdeu. Aí eu não vou jogar. Aí eu não sei se foi, eu acho que foi teu movimento, que o momento que você olhou pra janela. Eu tava aqui, você fez assim pra janela. Ô, cara, não tem como negar isso aqui. Eu olhei porque eu pensei que tu tava iluminando lá. Não, eu ia pra lá, só que eu sempre me negava. Aí eu fiquei assim, ó, olhando, aí eu tentando procurar onde que tava a lanterna. Tu tinha falado. Não disse. Gente, eu vou precisar sair. Não, é porque tu tinha falado dessa coisa do Senão vou atrasar espaço, né?
de tu também se relacionar com o espaço. Então, como é que tu se relaciona com as coisas? Porque tu falou da sonoridade, né? Pra ele só fazer sons. Então, como é que ele se relaciona também com isso? Com Porque sons. a luz, a janela tá, de certa forma, pode estar te atrapalhando. Enfim, é inegável que aquele barulho existe. Então, como é que tu se relaciona com aquele barulho? Sabe? Como é que ele reverbera em ti? E tu leva essa mensagem pra quem tá assistindo, sabe? E se eu conseguisse, se eu tivesse negado, então eu tinha usado esse negócio aqui com a janela. Total. E Certo. eu fiquei olhando assim porque tu ficou mexendo o botão na mão e eu achei que tu tava tentando meter o dedo ali naquele negócio. Não, o legal foi que teve um momento que tu ficou. Aí eu ia tá tentando assoprar aquele negócio. Aí e eu achei interessante, por isso que eu pedi pra trazer de volta. E o som foi legal, e eu achei bem interessante. Que ao mesmo tempo também tem uma coisa de vento, né? Sim, era essa a ideia. Eu compreendo tudo que tu tá falando, mas a louca, né? Mas eu acho que apesar disso tudo que desse improviso, tá? Eu sinto que nesse primeiro momento é o momento de introdução. Não, tô refletindo. Vou falar mesmo. logo porque eu vou precisar sair. Certo. Então é isso, aí a gente conclui. E aí eu sinto que não precisa desse texto de introdução, mas o que é que está sendo dito, nem precisa ser dito, o que é que a gente faz para introduzir antes de chegar o improviso. Eu acho que o maior desafio é esse, tentar relacionar isso com aquilo. E aí eu vi que esse texto ele não é mais necessário. Sem texto? Esse primeiro, eu acho que Concordo. esse texto, uma única fala, uma única palavra desse texto que fica, o resto a gente apaga, porque ele não é mais necessário. E aí eu fui vendo hoje, né, nessa interessante, esses movimentos, mesmo cronometrado mesmo colocando esses limites proposital, é para entender, tipo assim, eu tenho isso, como é que eu também tiro disso que eu já tenho. E aí, mas também tem outras possibilidades. Eu tentei experimentar, mas a gente tem outras possibilidades. E aí eu vejo que o texto ele não é mais suficiente, ele não precisa, cabe, né? Não cabe, ele tá suficiente. Ele tá sobrando. Eles não se relacionam com o que a gente tem. Então a gente eu vou ver o que a gente tem, vou cortar e vou ver se eu posso incluir alguma coisa, trazer essa questão do espaço, né? Mas ainda eu acho que não é texto. Eu acho que é mais esses sons. Será que tu canta um pouquinho? Como essa lembrança? Porque isso vai me trazendo, o que tu fez hoje vai me trazendo muito para esse local de que é o Nairto criança. É um olhar de uma criança a partir de um espaço, a partir desse corpo. Como é que meu corpo ele vai se relacionar com essa cicatriz do espaço e comigo? Porque tudo a gente está falando é cicatrizes. Então a gente não tem que negar, a gente não vai mostrar algo bonito. Tipo assim, quando tu coloca a lanterna aqui e faz isso aqui, já tá me trazendo outra coisa. E quando tu vai cutucar o negócio ali, é meio que vai logo tirando o sujo, mas não. É tentando escavar, não sei, tentando se relacionar com isso. E eu acho que, tipo assim, concordo sobre não ter algo do que eu vou fazer agora. Eu vou iluminar, sei o quê, não. A gente precisa só investigar as possibilidades que pode vir. Porque no trabalho, como a base dele é improviso, então a gente precisa investigar tudo que a gente tem. Então todo isso a gente vai investigar a lanterna, caminhando, como é que eu uso essa lanterna, como é que eu vejo esses sons, o que está vindo, porque no dia é você, o espaço e a lanterna. A gente está criando uma bagagem para você ter esse repertório para você utilizar no improviso. Porque a gente não tem esse repertório, a gente não cria. A gente não tem nada no espetáculo. Eu acho que os ensaios, na minha concepção, os ensaios é para criar essa bagagem para você ter. E aí no dia do espetáculo você vai usar o que você tem, do que foi criado durante os ensaios. Porque nosso trabalho é de improviso. E me dá mais... Da primeira vez que eu peguei nessas coisas aqui, e pra hoje eu me sinto mais habilidoso com elas. Porque a primeira vez, meu Deus do céu. Nossa, as imagens que tu fez aqui se iluminando e criando essa outra imagem ficam muito lindas. É muito Eu lindo. vendo ali, disse assim, cara, que foda isso. A gente já tem o espetáculo. Porque tu tá, e essa brincadeira de tu ilumina aqui, mas ilumina ali,
e aí tu fica trocando. Duas dá uma magia. Ainda fiquei pensando em dar mais pra ter mais uma lanterna que a gente tinha espalhado, pensar em espalhar, ou até mesmo espalhar, ou até mesmo dar pra alguém também, não sei, nessa troca, né? E teve outra coisa que tu fez, foi a transição. Primeiro tu tava iluminando aqui, e aí tu foi transicionando pra jogar essa tua imagem pra lá. E ela foi ficando. Só que quando tu veio aqui, eu não sei o que foi que tu fez, eu acho que foi com a mesma lanterna, daqui a tua imagem lá sumiu e tu apareceu com a mão. Aqui. E ficou uma transição muito suave, assim, sabe? Ficou um negócio bem interessante isso, essas trocas, né? Outra coisa que eu vou precisar sair. Tava só colocando assim no ouvido da Cida sobre as tuas cicatrizes que você também coloca no outro. Enfim, as suas cicatrizes relacionadas com o outro também. Só jogando. Mas aí eu vou interromper pra falar que, tipo assim, eu acho que nesse primeiro momento não é sobre o outro, é sobre o Nairton. Mas eu queria só comentar isso. Pra Tá, não deixar tudo isso bem. E deixar registrado de alguma forma. Porque a primeira cicatriz, que não necessariamente é sua, mas é do outro, talvez tenha sido a da sua mãe quando você saiu do ventre dela. Foi cesariana mesmo. Pois é. Então esse corte talvez tenha sido a primeira cicatriz. Entendeu? Que não necessariamente é sua, mas é do outro. Quer dizer que eu traumatizei minha mãe? Não. Tô só jogando. Frescando. Tá? E aí, Interessante enfim, essa ação. e aí essa coisa de criança mesmo que a Cida tinha falado, eu acho também isso muito, muito legal. Essa coisa da sonoridade, de você brincar, porque a criança é isso mesmo, né? É tatear os espaços, reconhecer esse espaço, brincar, balbuciar coisas antes de... E até mesmo levantar, né? Essa coisa do corpo, enfim. Aí, pois é, eu anotei aqui pra gente pensar, Nairton, qual é o som que o corpo faz e o que pode se tornar sonoplastia. O corpo, o espaço, o que tá trazendo como sons. Porque, tipo assim, se for prestar numa caixa cênica, pode não ter som nenhum. Só do ar-condicionado. E aí, como é que também tu pode investigar isso e trazer como proposta pro próximo de como é que esse corpo também faz som e o que sons pode virar sonoplastia? Será que é o som, cor de vento? Será que é uma voz bem baixinha querendo cantar bem baixinho, mas a gente não consegue entender? Tipo assim, eu acho que nesse primeiro momento nada de fala, alguma coisa que a gente pode entender, entendeu? Esses sons que pode virar sonoplastia. Nada de uma fala muito elaborada. Aí, quais são as cicatrizes do espaço e do corpo, pra gente pensar também nesse primeiro momento, porque eu acho que nesse primeiro momento é mais sobre a cicatriz do corpo, se relaciona com esse espaço, pra gente tentar investigar isso. Aí eu tinha falado, esse texto do início, será que permanece? Mas eu acredito que tem que rever ele. Eu vou dar eu vou sentar e vou ver o texto e vou apagar algumas coisas. Mudar alguns também, né? E aí, qual o momento do jogo com a lanterna? Como é que a gente coloca? Eu botei aqui, mas tá bem estranho. Como é que é esse jogo com a lanterna? É rápido? É devagar? Como é que tu vai transitando nisso, né? Pra não ficar só um registro com a lanterna, mas como é que essa lanterna ela vem devagar? Ela vai rápido, igual que tu fez aqui, iluminando, né? E aí sempre imaginar que a lanterna é teus olhos. Tu enxerga a partir da lanterna. Tu vai mostrar pro público e pra gente que tá sentado ou quem tá de fora, é que, tipo, a gente tá vendo que tu tá iluminando. A gente tá te vendo por completo. Mas o que tu tá querendo mostrar pra gente é o que tu tá iluminando. Então, os teus olhos, a partir de agora, é a lanterna. E aí, nesse momento que tu ficou meio que sem deitado, assim, né? Tendo aquele negócio, que tu fez quarto assim, não sei lá, o que tremendo. E aí é interessante pensar, será que vem uma tosse? Será que é falta de ar? O que será isso? Botei isso. Aí gostei de deitar no chão e coloquei... O que mais? Então, sim, ter essa relação maior com a sombra. Só isso. Eu fiquei pensando agora. Tinha mais alguma coisa, não? Não, eu vou só precisar me embora. Mas alguma imagem que dava a gente pensar como se fosse um roteirinho de base, né? Tipo, o que é que significa cada cena, né? Porque ela não tem
ela não tem um preenchido, né? A gente não tem um texto preenchido, marcadinho, mas ela tem Tem essa base. esse título, né, de cena. Que talvez o primeiro seja de nascimento, né? Essa ideia de luz, acho que quando fala o negócio da mãe, vem o negócio da luz, né? Essa ideia de dar luz. Tipo, se essa imagem de brincar tava com isso, né? Depois de investigar. E aí eu ia te perguntar se depois a gente não pode, então, mesma forma, talvez a mesma forma, né, que a gente fez com a lanterna, trabalhar as sonoridades do corpo pra se criar esse repertório, né? Que tipo, tá aí outra coisa que eu fui descobrir agora depois, né? Isso aqui, esse som que se pode ser feito dessa estrutura, né? Então como é que também utiliza isso, né? Tá aberto para esse local desse espaço que vai me possibilitar algum som que já é dele, né? Aí só que tem esse corpo também que eu preciso descobrir, essa meio que barbatuque do que fazer. Deixa eu pensar aqui. Show. Aí a gente vai só pro próximo sábado. Eu acho que também entender que tipo de lanterna que a gente vai usar, que tipo de luz que a gente vai utilizar. Porque eu gosto dessas lanternas, mas eu acho que não é essa lanterna. Eu acho que eu fico na dúvida só e a gente vai ter que discutir sobre as lanternas, é tipo assim. Ai, caralho. Tu vai ficar com elas? Caso tu puder ficar, acho mais jogo. Eu fico pensando sobre a lanterna. Ai. Tchau, já tá aqui. É tipo assim, quando entrar a outra, eu acho que cada uma, elas são diferentes, né? Elas são diferentes. E aí elas acabam tendo particularidades diferentes, que pode ser boa. Eu fico pensando que pode ser boa, né? Só que em algum momento eu me atrapalho com elas também. Eu não sei se é falta de prática ou se é porque elas são muito diferentes mesmo. Pois é, eu fiquei me pegando nisso. E também a qualidade, né, dessas, porque essas são bem fracas. É pensar nessas novas lanternas, entender qual é o tipo de lanterna e o que a luz pode nos ajudar a fazer tudo isso, entendeu? Que é a luz? É pensar, não luz de sempre, mas assim, será que a gente faz um recorte de alta para deixar menor? Será que a gente, não sei, tô pegando viagem. Sim. Depois eu falo sobre isso, tchau. Tá, tchau. Aqui eu pensei que um ponto, essa questão trazendo para você, sabe? De iniciar com um focão de canhão só em mim, ou até mesmo uma lanterna, mas eu acho que vem com um elipse mesmo, tá? Só que ela apaga, pra depois eu vir iluminar de cena. Essa ideia é como se fosse pra dar uma luz aqui em mim, então tipo, eu fiquei com essa imagem agora aqui de que eu não me dei a luz, né? Pode ser bacana. Vem a luz, depois vem, sai e tal, talvez até efetuar pra caminhar aqui, não sei, investigando já, pensando.